Oi gente, eu sou a Ana Lense, designer de interiores, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre paredes, especificamente sobre a preparação da parede antes de receber a tinta. Qual é o melhor acabamento, com gesso ou massa corrida? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para vocês não perderem nada dos vídeos que virão por aqui. Não deixe de curtir também, que é muito importante para o nosso processo aqui, para os nossos vídeos. E deixe seu comentário também. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Gesso ou massa corrida? Qual é a melhor opção na hora de dar o acabamento? Vou começar falando sobre o gesso, que é uma das opções, que é a opção, né, na verdade, entre o gesso e a massa corrida, a mais barata. Então, se você quiser economizar, se você estiver construindo a sua casa, agora nós vamos falar para quem está construindo. Na hora do acabamento, você pode utilizar o gesso. Por quê? O gesso ele vai direto na sua parede de alvenaria, ou seja, no tijolo, na placa de concreto, enfim, na alvenaria que for construída. Você não precisa aplicar no reboco, e é isso que deixa mais barato. Por quê? Você não precisa da parte do reboco, logo você não tem gasto com mão de obra e você não tem gasto com os materiais. E logo também você tem uma otimização de tempo. Esse gesso, essa camada de gesso, ela vai substituir o reboco, ela fica mais ou menos na mesma espessura. Ana, mas deixar com o gesso não deixa a parede menos resistente? Não, você vai poder fixar armários superiores, vai poder fixar quadro e espelhos. E aí o que vai interferir, gente, o que interfere nisso é a alvenaria em si. Então, se você vai instalar um armário superior e você vai precisar usar uma bucha adequada para o tipo de parede que você está usando. Então, a bucha para a parede de placa de concreto, para as buchas de parede de drywall. Então, isso é o que vai interferir nessa fixação. Ele não deixa menos instável por conta disso, tá? O que manda realmente vai ser a sua parte de alvenaria, é ela que precisa ser respeitada. Agora, vamos lá. Já mostrando para vocês que o gesso, ele fica mais em conta exatamente porque você não precisa pagar nem mão de obra e nem os materiais para fazer o reboco, né? Exatamente pelo fato dele já ir direto nessa parede. Ele tem um contra. Por quê? A massa corrida, ela dá um acabamento mais fino. Quando você passa direto o gesso, quando você vai ver o acabamento, a parede fica com uma leve texturazinha. E a massa corrida, ela fica mais lisa, mais fina. Então, aí já é um contra em relação ao gesso. Umidade. Tem gente que pensa que o gesso, ele dá mais umidade para a parede. Isso é um mito, tá, gente? Porque o que traz umidade para a parede e faz estourar a tinta não é o gesso, é a má impermeabilização dos baldrames ali na construção da casa, e até mais ou menos a metade da parede tem pessoas que gostam de fazer essa impermeabilização, né, quando está ali no piso térreo, principalmente em locais que o solo ele é mais úmido. Aqui em Brasília nós temos locais que o solo é mais úmido, então precisa ter sim uma boa atenção, né, nessa parte de impermeabilização, na parte da construção, porque inevitavelmente isso vai afetar os interiores, né? Vai afetar os ambientes internos da casa. Então, se você tem esse problema, se você olhar acima do seu rodapé, sua parede está estourando muito, pode ter certeza que foi a falta de uma impermeabilização correta, tanto de mão de obra quanto de produtos de qualidade também. Então, o gesso ele não vai fazer isso. Uma outra coisa também é que o gesso ele absorve muito mais a tinta, então as camadas de tinta serão maiores. Por isso, você pode usar, antes dessa pintura, no caso do gesso e também no caso da massa corrida, um fundo preparador. E aí, porque aí esse gesso vai absorver mais a tinta, vai absorver mais esse fundo preparador, esse produto, e na hora de aplicar a tinta vai estar melhor para poder fazer essa pintura. Então, o gesso, gente, ele é sim, acho que a maior vantagem de quem está construindo é exatamente a economia e a otimização de tempo. Não faz sentido nenhum, tá? Porque o gesso, ele serve como um reboco. Então, se você passar o reboco e passar o gesso por cima, você vai estar gastando duas vezes, né? Tanto com o reboco quanto com essa parte com um reboco, seria um reboco em cima do reboco. Praticamente isso. Para quem é mais detalhista, eu não recomendo muito, porque às vezes vai ter algumas imperfeições que você vai precisar corrigir com massa corrida também. Então, assim, se você quer deixar esse lado mais barato, tenha em mente que a sua parede vai ficar com uma leve texturização. Não é nada de outro planeta também não. Aí vai depender, claro, do profissional que vai executar a sua obra. Mas, no geral,
ela fica assim com uma leve textura. A massa corrida, ela só pode ser aplicada em cima do reboco. Então você faz o chapisco, faz o reboco e aí depois passa o fundo preparador também, tá? Para receber essa massa corrida. E aí depois da massa corrida vem o processo, né? De lixar, dar o acabamento, fazer a limpeza ali. Não pode ficar com aqueles pozinhos, tá? Porque senão a tinta vai sair muitas bolinhas, então não pode estar sujo, tem que limpar. Geralmente tem gente que gosta de passar um pano úmido para tirar, tem outras pessoas que gostam também de passar o fundo preparador para poder parar de sair, né? Para parar de soltar os pozinhos e depois vem com a pintura. Antes da pintura você também pode usar esse fundo preparador tanto para ele parar, né, as partículas ali desses pozinhos pararem de soltar, quanto também para ajudar realmente na tinta, na absorção da tinta. A massa corrida é bem menor essa absorção, então o que faz você economizar um pouco na tinta. E a massa corrida, ela dá um acabamento muito mais fino. Então, para você também que mora em um apartamento, que comprou uma casa, que já está pronta e que vai reformar, eu recomendo sempre a massa corrida, porque ela tem um acabamento melhor. Então, você tem que analisar os custos, né? Tanto para quem vai construir, principalmente para quem vai construir, de fazer direto, o reboco direto no gesso, ou fazer o reboco tradicional com cimento, areia e a massa corrida e ver os efeitos. É bom que vocês saibam identificar como é que fica, né? Ver essa porosidade, de repente vocês conseguem conhecer pessoas que tem uma casa que o acabamento que esse reboco foi feito direto com gesso ou que o reboco foi feito diretamente com a massa corrida. Nesse caso também do gesso, vai ter momentos que vai precisar corrigir sim, tá? Com a massa corrida, se a parede tiver com muitas imperfeições. Mas, no geral, gente, o que vai mandar muito é um bom profissional que execute essa obra. Então, saibam escolher profissionais que, por indicação, que vocês consigam ver de preferência o serviço deles pessoalmente para que vocês não tenham aí arrependimentos. E sempre, né, gente, um bom planejamento de obra, de reforma, é a alma do sucesso para que vocês não tenham dores de cabeça e nem frustração durante o processo e no pós também, né, no resultado. Só mais um detalhe, gente, sempre para pintura das paredes eu gosto de usar a tinta acetinada. E a tinta acetinada ou a brilhosa, que eu não uso, mas tem muita gente que gosta da brilhosa, elas mostram muito, evidenciam muito as imperfeições da parede. Então, neste caso, com a tinta acetinada, a massa corrida, ela deixa o acabamento muito mais fino, muito mais liso. Eu vou repetir sobre isso. A minha opinião, gente, o meu gosto é acabamento com massa corrida. E aí, por isso que vocês têm que analisar aí o custo-benefício, né? Do que é melhor. Geralmente, para área externa e para áreas onde vai ter, por exemplo, tem lugares da cozinha que não necessariamente você precisa colocar um revestimento, mas aí seria interessante, de repente, você trabalhar com uma massa acrílica, porque vai ter mais umidade ali e tudo mais. Mas isso é um assunto também para um outro vídeo, eu vou falar sobre massa acrílica, onde usar, por que usar e quais são os benefícios que ela traz, tá? Vou trazer isso mais pra frente para vocês. No geral é esse, a minha opinião mesmo, sempre que puder, escolham a massa corrida pelo acabamento mais fino, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, mais uma vez se inscreve, ativa as notificações para vocês não perderem nada que virá por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta também, deixe seu comentário se você tem alguma dúvida ou alguma outra sugestão também de tema, tá? Vai ser um prazer respondê-los aqui. Aproveita e vai lá no Instagram, @AnaLensInteriores, lá é um complemento aqui do YouTube e vocês vão conseguir me ver mais no dia a dia, mostrando aqui os projetos, obras, sempre tô por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.